a gente tiver a oportunidade de cumprimentar a minha avó. Então, antes de começar, eu gostaria de cumprimentar a minha avó. Feliz aniversário. Que Deus abençoe, meu filho. Parabéns, minha paz, tá? Obrigado. Bom, desculpem. Irmãos, quando recebi o convite de estar trazendo a palavra do Senhor à igreja, no culto de aniversário de 80 anos da minha avó, quando recebi então o convite dos meus tios e da minha avó para estar aqui hoje pregando, fui tomado de uma alegria, fui tomado de um gozo, de um sentimento de alegria, de um sentimento de realização muito grande, um sentimento de responsabilidade também muito grande. Afinal, o que estar trazendo a igreja no culto de aniversário de 80 anos da minha avó? E ontem, enquanto estávamos em família realizando um culto, também em agradecimento à vida da minha avó, os irmãos me desculpem se eu usar a vida da dona Rosane como minha avó. Vai ser muito pouco provável de eu conseguir chamar ela de Rosane, tudo bem? Mas ontem, quando estávamos em família realizando um culto em agradecimento à vida da minha avó, e tive então a oportunidade de ver vários irmãos, vários tios, vários primos irem lá à frente, estarem agradecendo pela vida da minha avó, eu confesso aos irmãos que eu gostaria que cada um dos irmãos aqui presente hoje, cada um dos parentes aqui hoje presentes, tivessem a mesma oportunidade que eu estou tendo agora de manhã. Porque desde o momento onde eu fui convidado a estar aqui, até este momento, meu coração passou todos os dias pensando em o que estar trazendo à igreja, o que o Senhor queria aplicar aos nossos corações. E eu gostaria que cada irmão tivesse a oportunidade de estar aqui, porque usar a vida de Rosane como base de um sermão é uma oportunidade que todos deveriam ter. Porque 80 anos de serviço, 80 anos de presença na casa do Senhor. Então, para estarmos iniciando o nosso raciocínio, estarmos iniciando, então, a nossa pregação, eu gostaria, então, de pedir que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos em Filipenses 2, versículo 5, por favor. Filipenses 2, versículo 5. Esse é um texto, irmãos, ótimo, tá bom. Este é um texto, irmãos, que tenho certeza que boa parte dos irmãos aqui hoje presentes na igreja tem este texto de cor, tá certo? Mas eu tentaria, então, junto com os irmãos, ler e, ao longo da mensagem, então, nós repetiremos esse texto algumas vezes, mas para que tenhamos uma leitura mais ordeira, eu gostaria de pedir que, então, todos leiamos juntos ali. Pois bem, comecemos. Seja a atitude de vocês Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, peço que isso possa estar livrando as nossas mentes agora das preocupações, livra os nossos corações agora dos anseios, das coisas que não estão sendo realizadas agora na Tua casa, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e que possamos verdadeiramente
aplicarmos a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado pelo momento que estarmos aqui reunidos, irmãos, e pela oportunidade que temos de engrandecer o Teu nome. Isso que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, ao refletir na palavra do Senhor e estar pensando o que trazer hoje aos nossos corações, num culto de aniversário da minha avó, muitas ideias vieram à minha cabeça. Poderia hoje tranquilamente estar conversando com os irmãos sobre a alegria e a gratidão que tem em Deus e que temos a Deus pela vida da Dona Rosane. Eu poderia estar trazendo agora de manhã aos irmãos uma mensagem de agradecimento pela vida da Dona Rosane, da minha avó. De maneira também muito poderosa, de maneira muito coerente, ontem meu tio Lissandro, quando pregou, ele utilizou o texto da mulher virtuosa. De maneira muito forte, nós poderíamos estar também refletindo em cima da vida da mulher virtuosa, do que a vida da mulher virtuosa traz para a vida dos filhos, do que a vida da mulher virtuosa traz para a vida do marido, dos netos, do que a vida da mulher virtuosa traz para a igreja. Mas, durante todo o momento onde estive pensando e refletindo e orando, pedindo que o Senhor então estivesse dirigindo o meu coração para saber aquilo que está trazendo aos irmãos hoje por esta manhã, uma ideia, um raciocínio, tomou conta e veio tomando conta e certificando-se no meu coração através da oração. E é sobre isso que eu gostaria de estar agora de manhã conversando com os irmãos. Irmãos, 80 anos na casa do Senhor. 80 anos ininterruptos na casa do Senhor. 80 anos de serviço ao Senhor. 80 anos de serviço ininterrupto ao Senhor. Prestem atenção, 80 anos ininterruptos na casa do Senhor. O que leva uma pessoa, o que tem uma pessoa em seu coração, para que ela passe todo este período, para que ela passe todo este trajeto de sua vida com os pés na casa do Senhor? O que faz com que uma pessoa tenha em seu coração, para que ela se mantenha firme, constante, caminhando no Senhor? E o texto que nós lemos, de Filipenses 2, versículo 5, eu vou dividir o texto com os irmãos em 3 pedaços, certo? Paulo, quando escreve esse texto para a igreja de Filipenses, Paulo estava preso e Paulo tinha um apreço para a igreja de Filipenses, uma vez que a igreja de Filipenses foi a primeira igreja que Paulo inaugurou, que Paulo criou na Europa, ao longo de suas viagens missionárias, tudo bem? E quando Paulo escreve este texto para a igreja de Filipenses, Paulo, então, começa esse texto dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo, então, começa esse texto, Paulo nos diz uma orientação, uma convocação, uma afirmação muito forte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo não escreve, se os irmãos acharem por bem, se for conveniente aos irmãos, se no momento da vida dos irmãos isso se aplicar. Não, ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, sendo obediente, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre em todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando Paulo começa então a transcorrer esse texto, ele, num primeiro momento, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No segundo momento, Paulo então discorre uma poesia que nos faz alusão, um resumo do que foi a trajetória de Jesus. E no final ele diz: porque pela sua obediência, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se nome todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas para que nós possamos então estar entendendo o que foi este sentimento que Jesus teve, o que foi o que moveu o coração de Jesus, o que tinha no coração de Jesus,
Eu gostaria agora com os irmãos de fazer de maneira breve um resumo da palavra do Senhor. Um resumo da Bíblia, certo? A Bíblia nos conta, irmãos, que no início dos tempos, Deus criou então os anjos. E ao criar os anjos, Deus colocou os anjos vivendo junto com Ele no céu, certo? E de todos os anjos, havia um anjo que era maior do que todos eles. Era o anjo de luz, o anjo Lúcifer. Este anjo, então, era maior do que todos os outros anjos. Era um anjo de luz, Lúcifer. Tudo bem? E a Bíblia também nos conta que este anjo, que era maior do que os demais anjos, num determinado momento, quis se igualar ao Senhor, quis se igualar a Deus. Ele quis agora, então, ser ele o dono da sua própria existência. Quis ele, então, agora ser dono, queria agora comandar, queria agora não estar sob o jugo de ninguém. E criou-se uma situação no céu, onde de um lado nós tínhamos Deus e os seus anjos, e do outro lado nós tínhamos Lúcifer e os seus... Perdão. Foi? Perdão. De um lado nós tínhamos Deus e os seus anjos, e do outro lado nós tínhamos Lúcifer. De um lado, então, nós tínhamos... Tudo bem? Olha. De um lado, então, nós tínhamos Deus e os seus anjos, e do outro lado, nós tínhamos Lúcifer e os seus apoiadores. Porque Lúcifer, ao gerar este motim no céu, Lúcifer trouxe para o seu lado seus apoiadores. E ao se colocarem contra Deus, Deus então os baniu do céu e jogou ao inferno Lúcifer, que nós conhecemos hoje como sendo o diabo, e os anjos caídos, que nós conhecemos hoje como sendo então os seus demônios. Tudo bem? A Bíblia também nos conta que o Senhor então criou ao homem. Mas, diferentemente dos anjos, irmãos, prestem atenção no que eu vou falar agora para os irmãos. Diferentemente dos anjos, que podiam contemplar a plenitude da glória do Senhor, os anjos viviam com o Senhor no céu. E os anjos podiam contemplar toda a glória de Deus. Deus agora então cria um homem, mas o homem Deus põe na terra. Deus cria a terra, Deus cria o universo, e Deus pega e põe um homem no jardim. E o homem não podia contemplar a plenitude da glória do Senhor. Mas Deus, que é então amor, que queria criar então, estabelecer com o homem um relacionamento de amor, que queria estabelecer com o homem um relacionamento de consequente obediência, Deus tinha que dar ao homem a oportunidade de não amar e de não obedecer. Nós só obedecemos a quem nós podemos, obviamente, desobedecer. Nós só amamos a quem nós podemos não amar. Então, Deus, que é amor, que queria desenvolver um relacionamento de amor com o homem, que queria desenvolver com o homem um relacionamento de obediência, colocou o homem então no jardim e disse ao homem: homem, você terá essas e essas e essas e essas diretrizes a serem seguidas, tá certo? Eu virei, homem, ao jardim com você, conversar todos os dias ao final da tarde, para que nós tenhamos um relacionamento, homem. Mas, homem, existe uma árvore no jardim, a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência. Esta árvore, homem, o homem não poderá comer. Do fruto desta árvore, o homem não poderá comer. Mas o homem, irmãos, assim como os anjos, desobedeceu a Deus. O homem, assim como os anjos, caiu. E porque caiu, toda a criação agora estava suja, estava manchada pelo pecado. E agora, então, o homem passaria a ter dor, passaria a sofrer, do seu suor teria que tirar o sustento de casa. A mulher, então, passaria a ter dor para ter os filhos. As plantas, então, agora, que não tinham, passaram a ter espinhos. Os animais agora passaram a se alimentar uns dos outros. Agora, toda a criação foi condenada, porque o homem, então, pecou.
Mas, como eu disse aos irmãos que prestassem atenção, o homem tinha uma diferença muito grande em relação aos anjos. Os anjos contemplam a glória, a plenitude da glória do Senhor. Mas ao homem isso não foi permitido. E porque ao homem isso não foi permitido, Deus então agora, com o pecado do homem, com a separação entre Deus e o homem, porque Deus não habita com o pecado, ou melhor, o pecado não habita na presença do Senhor. E a partir do momento então que pecamos e toda a criação agora foi condenada ao pecado, a criação agora não poderia mais estar presente, estar junto com o Senhor, porque agora era uma criação pecaminosa. E Deus então poderia, como todo-poderoso, Deus agora poderia então pegar e destruir toda a criação. Deus agora poderia banir toda a criação, como baniu os anjos. Deus poderia nos deixar sofrer no mundo pecaminoso. Poderia refazer uma outra criação e nos deixar para trás. Mas Deus que é amor, então agora, ao homem que não tinha o benefício, ao homem que não foi dada a oportunidade de contemplar toda a glória de Deus, ao homem então havia uma opção, havia uma oportunidade. Qual oportunidade que é esta? A oportunidade do perdão. A oportunidade então de nos colocarmos aos pés do Senhor e pedirmos ao Senhor então que, Senhor, eu me arrependo da minha vida imunda. Eu quero então agora que o Senhor volte a dominar a minha vida e volte a dirigir as minhas atitudes. Mas para um mundo então que estava sendo, um mundo agora que tinha sido vencido pelo pecado, para uma criação que havia agora sido vencida pelo pecado, por toda uma criação agora que estava entregue ao pecado, algo muito maravilhoso deveria ser feito para que então ao homem fosse dada novamente a oportunidade de, agora entregue ao pecado, poder se virar esse tabuleiro, então agora aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Jesus, que estava com Deus durante todo o período, Jesus que estava com Deus durante todo o trajeto, Jesus que estava com Deus na hora que Deus criou os anjos, Jesus que estava com Deus na hora que os anjos julgaram por usurpação ser igual a Deus, Jesus que estava com Deus na hora que os anjos caíram, Jesus que estava com Deus na hora que Deus criou o homem, Jesus que estava com Deus na hora que o homem pecou, Jesus então sabia que algo maravilhoso, algo extraordinário deveria ser realizado para que agora este tabuleiro do pecado fosse virado agora para o tabuleiro da salvação. Jesus sabia que ao homem, para que o homem então pudesse então ter a graça imerecida da salvação, algo maravilhoso deveria ser feito e o pecado, uma vez que estava vencendo o mundo, este deveria então ser derrotado. E nenhum homem é capaz de derrotar o pecado. Somos todos pecadores e todos estamos afastados da glória do Senhor. E nenhum homem tem a capacidade de viver na terra e vencer o pecado. Então, Jesus, que estava com o Pai, que não se envolveu com nenhum dos movimentos contra o Senhor, Jesus, que estava o tempo todo ao lado do Pai, ele sabia então que ele deveria então realizar uma tarefa inacreditável, uma tarefa maravilhosa, para que ele então, ao vir na terra, não julgando por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziando, assumindo a forma de servo, e dos servos ele se apresentando na forma humana e sendo reconhecido na figura humana, ele sabia que ele deveria, como Deus, assumir a forma de homem, estar sujeito à humanidade, estar sujeito às tentações da humanidade, estar sujeito a todas as aflições dos nossos corações, estar sujeito a toda essa imundície que era a humanidade. E então, Jesus ele sabia que ele deveria vir à terra e, mediante a todo este cenário, ele sabia que para que o homem então pudesse ser concedida a oportunidade da salvação, Jesus então precisava
vencer o pecado. João 3,16 nos ensina que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que cresce em Jesus, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, irmãos, 80 anos de serviço na casa do Senhor. 80 anos de serviço ininterrupto na casa do Senhor. Este texto que nós lemos de Filipenses, que por muitas vezes nós já lemos, já refletimos, é um texto, na minha opinião, muito poderoso, é um texto muito completo, é um texto, irmãos, que honestamente, se nós só simplesmente lêssemos o texto e pedíssemos para que Deus aplicasse a sua palavra aos nossos corações, nós poderíamos encerrar o culto. Mas este texto, por muitas vezes interpretado como sendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de obediência? Sim. Sentimento de amor? Sim. Mas agora eu gostaria então que os irmãos prestassem atenção numa coisa muito especial. Que sentimento tinha Jesus? Que sentimento Jesus tinha em seu coração? Que Paulo então agora nos conclama, que Paulo agora nos impõe, ele não nos dá a opção. Que sentimento é este que tinha no coração de Jesus, que Paulo nos leva a termos em nossas vidas também? Uma vez que Jesus, então, agora, vendo o charco de lodo que um homem se encontrava, Jesus agora vendo toda a criação destruída, Jesus sabia que por um ato de milagre em sua vida, em sua vinda à terra, Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia que ele iria passar por problemas. Jesus sabia que ele iria passar por tentações, como foi tentado. Jesus iria sofrer, Jesus iria ter fome, mas ele iria passar, irmãos, por todas as nossas dores, e mais do que isso, irmãos, mais do que isso, Jesus passou por mais dor, por mais sofrimento e por uma batalha maior do que qualquer um de nós já vai um dia realizar. Qualquer homem que já existiu, que existe e que há de existir, nunca enfrentará tamanha dor, tamanha batalha que Jesus enfrentou por nós. Então, que sentimento é este que tinha Jesus, sabendo que realizaria todo este trajeto? Irmãos, nós nos detemos, nós retardamos, nós temos vivido tempos onde nós temos deixado a glória do Senhor, nós temos deixado a bênção do Senhor nas nossas vidas ser retardadas pelas pequenezas da nossa vida. Nós temos deixado que problemas pequenos, irmãos, desculpem, mas quando eu digo problemas pequenos, sabe por que são problemas pequenos? Porque é muito maior do que os problemas. Muito maior do que os problemas. É o Deus a quem nós dizemos crer. Então, o problema, irmãos, não está no tamanho do problema que o irmão enfrenta. Engraçado falar assim, né? O problema não está no tamanho do problema que o irmão enfrenta. O problema está, irmão, no tamanho que Deus tem no coração do irmão. Porque muito maior do que todo desafio que Jesus tinha que exercer, muito maior do que toda dor, todo sofrimento, toda batalha, tudo que Jesus tinha que sofrer. Irmãos, Jesus, ao perceber que estaria encaminhado à cruz, Jesus orou pedindo assim: Senhor, por favor, se for possível, me livra-te deste mal. Porque Jesus sabia que ele iria enfrentar uma dor, uma batalha muito grande. Mas muito, muito maior do que tudo que muito maior do que tudo que Jesus enfrentou é o Deus a quem eu e você dizemos crer. (80 anos de serviço
ininterrupto na casa do Senhor. Nós só conseguimos nos manter 80 anos de serviço ininterrupto na casa do Senhor quando nós sabemos que muito maior do que todos os problemas que enfrentaremos ao longo da nossa jornada, muito maior do que todos os problemas que, me desculpem, muito maior do que todos os problemas que Rosane enfrentou ao longo de sua jornada, muito maior do que todos os problemas enfrentados por Rosane é o Deus a quem Rosane diz crer. E nós hoje, irmãos, nós viemos à igreja, o ar-condicionado não funcionou. Na minha casa é muito mais confortável, vou ficar em casa. Eu gosto muito de música. E aí vem a igreja e o louvor não se adequa ao meu gosto. Vem a igreja e, por algum motivo, os instrumentos estão desafinados. A desafinação dos instrumentos é uma coisa que me incomoda muito. E aí, por conta disso, eu agora, então, não vou vir mais à igreja. Em troca de uma realização profissional, em troca de um benefício financeiro, em troca de qualquer coisa que aflige os nossos corações. Nós temos posto o Senhor de lado e temos posto os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações na frente do Senhor. Nós temos posto, irmãos, nós temos posto coisas pequenas que diante a glória do Senhor não apareceriam. Nós temos posto coisas pequenas à frente do nosso Deus. E essas coisas pequenas têm tomado uma proporção maior do que elas deveriam ter, porque mediante a glória do Senhor, essas coisas são muito pequenas. E nós só conseguimos nos manter firmes no Senhor quando nós sabemos que temos crido num Deus real. Desculpa, irmão, perdão. Temos crido num Deus Temos crido num Deus real. Num Deus real que criou a tudo e a tudo convergirá. Pois bem, Paulo então nos chama a termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Força, certeza, responsabilidade, compromisso. Jesus sabia que para que ao homem fosse dada a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, Jesus deveria ser, dentre outras coisas, Jesus deveria ser forte. Reto. Constante. Não caindo mediante aquelas pequenezas, preste atenção, irmãos, daquelas pequenezas que apareceram para o Senhor, para Jesus, como problema. E quando eu digo pequenezas, irmãos, eu não estou querendo desmerecer o ato milagroso de Jesus, eu estou querendo dizer aos irmãos que maior do que os problemas que Jesus enfrentou é Deus. E aí, Paulo então vem e discorre esse texto, e eu dividi o texto com os irmãos em 3 grandes etapas. Primeiro, Paulo nos diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação, não julgou ser igual, não julgou estar ao lado do Senhor, ficar cômodo ao lado do Senhor. Afinal, o homem havia pecado. Mas Jesus então não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este é o texto 2. Texto 3.
pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou o texto? Quarto pedaço do texto. Vírgula. Para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Poesia. Glorificação de Jesus por sua obediência ao Senhor. Vírgula. Para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos diz assim, olha, assim resplandeçam a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as vossas boas obras a vosso Pai que está nos céus. Irmão, se o irmão não tem a Deus no seu coração, este é um Deus real. Este é um Deus real. Que deu realmente o seu Filho por mim e por você. E se o irmão não tem Deus no seu coração, então peça agora ao Senhor que habite o trono do seu coração. Confesse verdadeiramente ao Senhor no seu coração e diga: Senhor, eu não quero mais dominar a minha vida. Eu quero que o Senhor então sente no trono do meu coração. Mas se o irmão que já confessou a Cristo em seu coração, se o irmão já aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, irmão, arrependa-se. Humilhe-se. Tenha uma jornada de servo. E deixe essas coisas pequenas que estão tomando conta do nosso coração se interpor entre o irmão e o Deus a quem o irmão diz servir. Arrependa-se e peça ao Senhor: Senhor, eu não sou capaz, infelizmente, Senhor, eu não sou capaz de reconhecer em meu coração sozinho o seu tamanho. Por favor, Senhor, me ajude para que eu possa verdadeiramente assumir o tamanho que o Senhor tem em minha vida. Muito maior do que os meus problemas, muito maior do que qualquer problema que nós enfrentamos, vamos enfrentar e estamos enfrentando. Foi o milagre que Jesus realizou. E muito maior do que o milagre que Jesus realizou é Deus. – 80 anos de serviço ininterrupto na casa do Senhor. 80 anos de problema. 80 anos de luta. 80 anos de aflição. Mas você só se mantém firme quando você é forte. Quando você certamente crê na força de Deus.
Já vou encerrar. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Ele está em Provérbios 4,18, se eu não me engano. Este versículo, eu vou recitá-lo agora para os irmãos. Ele diz assim: mas a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. Muito bem. Muito bem. Dia perfeito, irmãos, então será quando nós entraremos em comunhão, em presença com o Pai. Então estaremos no céu, certo? Dia perfeito é quando nós atingiremos o brilho máximo das nossas vidas. Aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador atingirão o brilho máximo de suas vidas, então quando entrarem em comunhão e entrarem em presença com o Senhor. Muito bem? O texto nos diz o seguinte: mas a vereda dos justos, como a luz da aurora, que ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. Lendo esse texto de maneira reversa, fazendo uma análise retrospectiva desse texto, nós podemos entender que aquele que tem Jesus no seu coração, que atingirá então a glória eterna, a plenitude do seu brilho, tudo bem? Brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito, então, fazendo uma alusão ao meio-dia, sol pleno. Este transcorre ao longo de sua vida a vereda dos justos, que tem que ser, prestem atenção mais uma vez, quando a Bíblia nos escreve que a vereda dos justos, ela não se parece, ela não às vezes está, ela não dá a entender que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Então, a vereda daquele que tem a Jesus no seu coração, ela é um brilhar cada vez mais constante. Ela é um brilhar cada vez mais constante. Mas se a vereda do irmão não tem sido um brilhar cada vez maior, se o caminho da vida do irmão não tem sido um brilhar cada vez maior, o irmão não está percorrendo a vereda do justo. Será que o irmão é um justo? Será que o irmão é um salvo? Será que o irmão verdadeiramente aceitou a Jesus no seu coração? E se o irmão verdadeiramente aceitou Jesus no seu coração, o irmão tem feito o quê? Que a sua vereda não tem sido um brilhar cada vez mais constante e maior. Não é um brilhar, eu brilho. É um brilhar como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais e mais. Se a vereda do irmão não tem sido um brilhar cada vez maior, o irmão não tem percorrido o caminho do justo. Não tem. Irmão, pelo amor de Deus, resolva este problema hoje, porque o irmão pode não ser um justo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para a glória de Deus Pai. Assim resplandeçam a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou encerrar. Paulo diz para a gente uma vez assim: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Desculpa, perdão, vó. Por um breve momento, eu usei sede imitador da vida da minha avó
como minha avó é imitadora de... Amém. Amém. Irmãos, eu vou orar. Eu vou orar. E eu de verdade, eu gostaria que cada um aqui hoje, de verdade, assumisse a Deus no seu coração. E pedisse para que Deus sentasse no trono da sua vida hoje. Não é daqui a pouco, é hoje. Para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar na tua casa. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus real. Que a sua palavra, ela é real. E que o seu amor por nós também é real. Esvazie os nossos corações, Senhor, para que possamos, de uma vez por todas, deixarmos o Senhor agir em nossas vidas. E que possamos estar sendo luz no meio dos homens, para que a glória de Deus Pai se concretize, Senhor, em nossas vidas e na vida de todos aqueles a quem o Senhor nos permitir. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, no culto de aniversário da minha avó. Amém.